O Ministério da Economia apresentou um plano alternativo ao do Poder Legislativo para socorrer os estados e municípios nessa crise do coronavírus. O projeto do governo prevê o repasse de mais de 70 bilhões de reais. O plano do governo foi apresentado como reação ao projeto aprovado ontem na Câmara, que prevê uma transferência direta do governo federal aos estados e municípios de 80 bilhões de reais nos próximos 6 meses para compensar as perdas com a queda na arrecadação do ICMS e do ISS, impostos ligados ao consumo e à prestação de serviço muito afetados pela pandemia da Covid-19. E mais 9 bilhões e 600 milhões de reais referentes à suspensão das dívidas de estados e municípios com a Caixa Econômica e o BNDES. O governo afirmou que a proposta é inviável porque não há dinheiro nos cofres da União para repor toda a perda de arrecadação de estados e municípios. Não é compensar todos os estados e municípios de toda a perda da atividade econômica. Nosso objetivo é garantir os recursos para a saúde, garantir os recursos para o combate e ajuda a população para o combate aos males da saúde com relação ao coronavírus. Todos vamos perder arrecadação, governo federal, estados e municípios, e a gente não vai conseguir fazer com que o povo pague por tudo isso. O governo fez uma proposta diferente, que não trata da compensação de perda de receita de ICMS e ISS, e com um tempo menor de ajuda. Em vez de 6 meses, como querem os deputados, propõe 3 meses de socorro financeiro. A proposta do governo é transferir diretamente 21 bilhões de reais para os municípios e 19 bilhões para os estados, num total de 40 bilhões de reais. O dinheiro seria transferido de acordo com o tamanho da população. Além disso, a equipe econômica propõe suspender o pagamento de 22 bilhões e 600 milhões de reais de dívidas de estados e municípios com a União e outros 14 bilhões e 800 milhões de reais com a Caixa Econômica e o BNDES. Na avaliação de integrantes da equipe econômica, o projeto aprovado na Câmara tiraria de governadores e prefeitos a obrigação de adotar medidas para reduzir a perda de arrecadação, já que o governo federal compensaria a queda na receita. Governadores e prefeitos sofreriam menos pressão para incentivar a retomada das atividades econômicas. O presidente da Câmara criticou a proposta do governo. Você está sinalizando que existem prefeitos ou governadores que são desonestos, por princípio, se isso for verdade. Então, eu acho que o que a gente precisa fazer é garantir as condições mínimas para estados e municípios. Todo mundo está trabalhando na Câmara, no Senado e a sociedade com as condições mínimas para que estados e municípios continuem funcionando. O governo prometeu editar uma medida provisória, o que significa que a proposta começa a valer imediatamente depois de assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas ainda tem que ser aprovada pelo Congresso para não caducar. O projeto da Câmara precisa ser votado pelos senadores e depois sancionado pelo presidente Bolsonaro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou hoje que não vai colocar o projeto da Câmara em votação antes de os deputados votarem o projeto dos senadores, aprovado há 2 semanas, que amplia a lista dos trabalhadores informais que podem receber o auxílio emergencial de R$ 600. Alcolumbre tomou café da manhã com o presidente Jair Bolsonaro. No início da noite, Bolsonaro confirmou que tratou do assunto com Alcolumbre.